Oi, pessoal, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui com o nosso irmão Tiago Pegoraro. Desde já, quero agradecer por ter aceitado nosso convite para dividir com a gente um pouco da sua história. Então vamos começar. Queremos saber um pedacinho da sua trajetória desde a infância até hoje. Pai do Senhor, boa noite a todos que estão assistindo. A minha história, meu nome é Tiago Pegoraro, sou casado com a Edivânia, irmã Edivânia, e nós somos casados já desde 2007, temos 2 filhas, e eu sou natural de Santa Catarina. A minha infância, eu sou de uma família tradicional lá de Santa Catarina. Tenho mais 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. A minha infância, assim, a minha família, ela é uma família até hoje, uma família católica, praticante. E eu fui criado, assim, aquele menino do interior, porque até hoje meu pai ainda tem aquela propriedade no interior, aquela propriedadezinha pequena, e eu fui criado lá, junto com a minha mãe. Meu pai trabalhava fora, aí tinha minha mãe e meus irmãos, e tive uma infância assim marcada igual aqueles meninos da roça mesmo. Brincava muito e às vezes tirava um pouco da tinta e loguinho já estava bom de novo, e eu era um menino assim bem sadio, vamos dizer assim. Uma infância assim que eu tive, que eu posso agradecer a Deus, que foi muito boa. Foi uma infância muito boa, sempre junto com a minha família, meus pais, meus irmãos. E tinha alguns amigos, poucos, porque até então a gente morava mais retirado da cidade. Então os amigos eram mais aqueles próximos, vizinhos mais próximos ali daquela comunidade. Então eram poucos amigos, mas foi uma infância, assim, que eu posso dizer, muito saudável e feliz. Mas aí eu vivi nesse período junto com a minha família até aproximadamente os 14 anos, porque depois eu fui estudar em um colégio de internamento. Fiquei em colégio interno e era longe da minha cidade. E esse tempo eu passei 2 anos assim, distante da minha família, estudando nesse colégio. E aí quando eu retornei do colégio, praticamente eu já não retornei mais para casa dos meus pais. Eu já comecei a querer trabalhar, já estava passando assim a mudança, né, de uma fase da adolescência. Então eu já procurei assim, fiquei distante assim dos meus familiares. E logo que eu fiz 19 anos, eu já mudei para Goiás. Lá de Santa Catarina para Goiás, um menino de 19 anos, as pessoas até perguntavam assim para mim: mas e sua família? Você é filho de quem? Quem é a sua família? A primeira cidade que eu morei no estado de Goiás foi em Rio Verde. Aí diziam: cadê? Quem que é a sua família? Daí eu falava: não, sou de Santa Catarina. Mas cadê a sua família? Tá lá. Você não tem ninguém aqui? Não tem ninguém e tal. Assim, eu me senti um pouco só, né? E assim foi a minha infância e a minha mudança assim da fase de criança, jovem, adolescente para já a fase adulta. Foi dessa forma. Irmão Tiago, você contou pra gente sobre a sua infância, adolescência e juventude. Mas qual foi a chave da virada para que você vencesse todos os obstáculos? Assim, como que eu posso contar um pouco resumido, né? Assim que eu mudei para Rio Verde, eu tenho um curso técnico em mecânica geral e eu sempre trabalhei na área técnica de manutenção. E sempre tive bons empregos, e a minha visão é que eu tinha que morar em uma cidade grande, desenvolvida, porque até então, quando eu olhava para uma cidade pequena, eu não via oportunidades, ao meu entendimento, né? Eu não via as oportunidades que teriam
em cidades maiores. Aí nesse tempo que eu morei em Rio Verde, eu mudei um tempo para Jataí, depois fui um tempo para o Mato Grosso, Rondonópolis, e depois retornei para Jataí. E nesse período, sempre trabalhando em grandes empresas, tendo bons empregos, bons cargos, bons salários, mas faltava algo que eu não conseguia encontrar em nada. Eu não tinha aquela assim alegria completa, né? Eu tinha algo que faltava dentro de mim, e isso me levou a buscar em algumas fontes que me levaram por caminhos um pouco desagradáveis, os caminhos que deixaram marcas, que criaram feridas, que quanto mais eu mergulhava, menos eu encontrava o que eu buscava, mais distante eu ficava da alegria que eu buscava, uma realização completa, e eu não conseguia encontrar. E nesse período que eu andei nessas cidades, eu mergulhei no caminho do alcoolismo, eu mergulhei no caminho de drogas, e por muito tempo eu ocultei essas coisas, ocultava até de mim mesmo, porque existe uma guerra, e ela é uma guerra, não uma guerra do bem contra o mal, isso é falácia, não existe essa guerra. Existe uma guerra entre a mentira e a verdade, essa guerra existe, e eu estava acreditando muito mais na mentira do que acreditando na verdade. E chegou um tempo que eu estava num pior estágio de degradação moral e pessoal da minha vida, junto com a Edivânia. A Edivânia, ela foi uma guerreira do meu lado, e nós estávamos em Jataí, e ela estava com a Amanda, minha filha, ela Amanda pequenininha de colo, e tudo que eu fazia não dava para nada, não que faltava, mas não conseguia ver. Assim, era uma luta. Eu trabalhava em 2 empregos, eu era vendedor ambulante, vendia abacaxi e melancia. Eu tinha um veículo que eu buscava em uma cidade e vendia em Jataí. Toda semana eu buscava uma carga, e nesse período eu tinha também um emprego fixo, e eu estava num processo assim, bem, como eu falei, o pior estágio de degradação. E aí apareceu uma oportunidade, sem eu entender, de nós mudar para o município de Piranhas. E, assim, fazendo uma comparação, era como se eu trocasse um salário de 5 salários mínimos por uma proposta de 1 salário. Mas eu não sei o porquê que eu topei essa proposta e vim para Piranhas. Mudamos para Piranhas aproximadamente em 2011, e eu posso dizer que a chave da mudança, quem virou primeiro foi a Edivânia, foi a minha esposa. Nós recebemos uma visita de alguns irmãos, eu acho que a irmã Kênia foi uma delas, né, irmã Kênia? Ela nos visitou junto com alguns irmãos, e lá, nessa visita, eles apresentaram uma proposta, vamos dizer assim, uma ideia de mudança, de transformação de vida, e ali já foi plantada uma semente. E a Edivânia, minha esposa, ela se rendeu primeiro, e eu tive um pouco de resistência, mas até nisso Deus já estava trabalhando na minha vida. Eu não entendia, hoje eu entendo, aquela vez eu não entendi. E aí, depois dessa visita, a minha esposa começou a frequentar a igreja, a denominação da Assembleia de Deus, e eu estava trabalhando na época como gerente de fazendas, gerente agrícola, e
Aí eu andava muito e a minha esposa estava frequentando a igreja. De vez em quando ela me chamava para participar e eu falava para ela que era um negócio, que eu não acreditava naquilo, que ela estava enganada, que tudo aquilo era só um negócio, fazia parte de um negócio, a igreja era igual uma empresa, porque eu não tinha o entendimento do que realmente, do significado real da igreja na terra. E então a minha esposa participando, e aproximadamente em 2015 eu teve um dia que veio um pastor aqui na igreja e ela falou assim para mim: não, eu não vou porque o pastor tem o dom de revelação. Eu disse assim: então você não vai, mas eu vou porque eu quero mostrar para você como esse pastor é um charlatão. E vim todo espertinho, né? Aí eu sei que quando, após a ministração da palavra, que foi uma palavra assim bem simples, assim, ao meu entendimento, o pastor falou que ia acontecer algo dentro da igreja, que não era para ninguém assustar, que ia ter 3 sinais, e que o primeiro dele era um choro desesperado, como se tivesse um velório. E quando ele falou velório, eu abri a boca e comecei a gritar, chorando, desesperado. A Divânia chega, se afastou um pouquinho de mim assim e disse: nossa, o que está acontecendo com ele? Eu era tão durão, né? E aí a chave de superação de todos os obstáculos para qualquer pessoa hoje chama-se Jesus Cristo. Amém. A única chave, não existe outra. Aquele momento eu fui curado. Quando eu tinha 14 anos, o mundo ofereceu para mim um cigarro de maconha. Eu fumei aproximadamente até os 30 anos de idade. Sabe quantas clínicas eu frequentei de recuperação? Apenas a de Jesus, nenhuma. Naquele momento eu recebi uma cura que eu senti algo diferente. Eu senti que alguma coisa tinha mudado, que tinha acontecido algo diferente. E a partir daquele momento eu nunca mais duvidei da minha esposa. Apesar de que, mesmo assim, vieram muitas ofertas, muitas propostas. E nós chegamos a ceder algumas. E num desses momentos que eu cedi a uma das propostas que veio, nós estávamos um domingo em família e a minha esposa, nós resolvemos sair com alguns amigos e fomos para o Rio. Nessa ida, a minha esposa sofreu um acidente, caiu da carroceria de um veículo e ali ela ficou hospitalizada. Das 3 horas da tarde até as 11 da noite ela perdeu completamente a memória, ela não se lembra do que aconteceu, ela tem vagas recordações de alguns momentos, e foi um acidente sério, um acidente grave. E a minha filha Eduarda, ela era de colo, tinha 6 meses. E todos os dias eu pegava ela na madrugada, a cada 3 horas, e levava até o hospital para dar de mamar para ela. E quando eu pegava a Eduarda, eu lembrava da situação, vinha tudo aquilo na minha cabeça. E aí eu tive o entendimento que muitas propostas sempre vão ter, mas cabe a nós nos colocar, nos posicionar e renunciar, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas o mundo sempre vai ter coisas que aparentemente vão parecer que são mais agradáveis que a vontade de Deus, só que o gosto depois é muito doloroso, o gosto é amargo. E assim é o pecado na nossa vida. É igual fatura de cartão de crédito. Como é bom entrar
aquele cartão de crédito, vamos falar assim, o black, o sonho. Você entra no shopping com um cartão de crédito black. Se ele for no nome de outra pessoa, tudo bem, mas não é. O pecado, ele não tem como a gente gastar, a gente pecar e outro responder, é nós mesmos. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ele tem salário. E assim foi que eu cedi a uma proposta e aconteceu tudo aquilo na minha vida. E aí eu tive esse entendimento. E nesse acidente, 6 meses depois, a minha esposa sentindo algumas dores, e nós fomos fazer uma tomografia, e aí nós fomos na cidade de Porá, e lá o médico no outro dia ligou e disse assim, você pode vir aqui para repetir o exame? Aí a minha esposa, muito preocupada, ficou apreensiva com aquilo, e 6 meses depois ela descobriu que ela tinha fraturado a coluna, e fraturou a coluna em 2 lugares, e teve, assim, o osso colou um pouquinho torto, mas não deixou trauma nenhum. A minha esposa caminha, anda normalmente, ela sente um pouquinho de dor, mas assim, o médico ainda brincou com ela, falou assim, você só vai sentir um pouquinho de dor para você lembrar, porque naquela época teve uma ginasta que sofreu um acidente durante a realização dos exercícios e fraturou uma medula, e ela nunca mais pôde andar. E a minha esposa, diante daquele acidente, ela fraturou 2, e mesmo assim ela continuou firme. Vê como que a misericórdia de Deus, mesmo diante da aflição, mesmo diante da dificuldade do momento, ela ainda prevalece, e Deus opera até nas dificuldades. Então a única chave para vencer todos os obstáculos, todas as barreiras, chama-se Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Hoje você trabalha por conta própria. De onde surgiu essa vontade de empreender? Conta um pouquinho dessa experiência. Você sempre teve um negócio ou não? Na verdade, assim, a ideia, a proposta, a vontade de ter um negócio sempre eu tive, mas eu nunca conseguia realizar, executar, porque algo sempre vinha a dificultar. Na verdade não era nem, era comigo mesmo, a dificuldade era comigo mesmo. O último trabalho que eu tive no regime da CLT, eu ficava muito distante da minha família, isso faz aproximadamente 4 anos. E aí nós conversando com a minha esposa, e nós nos dirigimos ao sacerdote, na pessoa do pastor Alcemar, e começamos a conversar, a expor a ideia de montar um negócio por conta própria. A primeira ideia minha era na área de hidroponia, que eu fiz até o curso, que eu tinha vontade, eu disse, eu não vou fazer uma horta hidropônica grande, eu vou fornecer para... A ideia minha era fornecer para outras cidades, só que quando eu fiz o curso eu percebi que havia algumas dificuldades, que era um investimento muito alto, com um retorno mais lento, e como é a dificuldade na maioria das pessoas, o recurso imediato para o investimento também foi para mim, e isso sempre impedia. E nós conversamos com o pastor Alcemárcio, e o pastor Alcemárcio, guiado por Deus, com a visão do céu, que o pastor ele tem visão do céu. Pode ser, às vezes as pessoas não concordam e acham que não é, mas o pastor ele tem a visão. E ele falou assim, vamos orar. E nessas orações, nesse tempo, nesse período que passou orando, eu tinha um planejamento
na minha cabeça de trabalhar uns 2, 3 anos onde eu estava. E quando venceu um ano, o meu patrão, que era da cidade de Rio Verde, pediu para que eu fosse até Rio Verde, no escritório, que ele precisava conversar comigo. E chegando lá, ele falou assim: olha, eu estou desligando da empresa hoje, não preciso mais do seu serviço e vou estar desligando você da empresa. E eu disse: mas como, o que eu fiz? Não fez nada não. Nós tínhamos meta na empresa, as metas sempre foram atingidas e eu não tinha entendimento do que estava acontecendo. Eu até fiquei um tempo chocado com aquilo e vim embora, triste. E aí, conversando com o pastor chegou o tempo, vamos montar a empresa. O que você quer montar? Eu falei assim: eu tinha pensado em montar uma oficina na área de elétrica e também mexer com ar-condicionado, que era uma demanda que tinha no nosso município. E ele falou assim: é isso mesmo, então vamos montar. E eu comecei o negócio, foi pela fé, não foi algo que eu fiz assim que, vamos começar, eu tenho um valor X, vou investir. Não teve isso, foi tudo pela fé. O valor aplicado inicialmente foi pequeno, foi quase insuficiente, que eu lembro que quando chegou a primeira compra na minha oficina, eu tinha 2 prateleiras, eu espalhava elas assim para parecer que tinha muita coisa, para fazer volume, mas era tão pouquinho que ficava aquele vazio. E nós começamos, e quando eu fui olhar o ponto que eu alugo, aí eu levei o pastor Alcemárcio junto. Aí aquele ponto estava tão sujo, tinha sujeira, e eu olhava para aquilo e dizia assim: nossa, mas que lugar mais ruim. E o pastor olhava e falava assim: aqui é o lugar, olha, aqui você faz isso, ali você põe aquilo, e foi colocando. E ele ia na frente assim, e eu ia atrás dizendo assim: nossa, pensando comigo, que loucura. Doido. Tá doido. E ele: não, aqui é o lugar, aqui é o ponto, ó, na avenida. E eu olhava para a avenida assim, eu não via nada, eu dava até tristeza de olhar para aquele lugar sujo, os pombos fazendo ninho, aquelas penas para todo lado e sujeira. E ele: não, aqui é o lugar. E eu fiquei assim, contra a minha vontade, mas eu aceitei que lá era o lugar. Hoje tem 3 anos e 1 mês que eu estou no mesmo lugar, no lugar que o pastor falou que era o lugar. Quando eu fui conversar com o dono, ele falou assim que ele tinha tido muitas decepções com aquele ponto, que ele tinha resolvido deixar fechado, que ele não ia alugar para ninguém, que não adiantava. E aí eu disse: não, mas eu contei a história para ele, que eu tinha interesse de montar um negócio e que eu trabalhava, e ele me conhecia de algum trabalho que eu tinha trabalhado antes. Aí ele disse assim: não, vamos fazer um teste, mas o valor é X, e era um valor alto inicial. Aí, não, mas é muito caro, eu não consigo, não tem de onde tirar esse valor, às vezes eu posso ficar até inadimplente. Aí ele falou: não, então vamos fazer assim, quanto você quer pagar? Aí eu falei: eu tinha pensado no valor assim, e coloquei um valor. Ele falou assim: eu vou fazer isso, só que há 6 meses, aí depois de 6 meses o valor é tanto. Se você quiser, tudo bem. Aí eu disse: não, então fechou. Aí fizemos um contrato, começamos e tudo foi se encaminhando. Qual que é o meu conselho? Busque orientação do pastor. Ele tem a visão. Eu sempre quis agir pelo meu próprio entendimento, na minha própria força, na minha sabedoria, que é pouca, mas quando a gente se submete à autoridade e busca a orientação do sacerdote, porque ninguém vive sem cobertura espiritual. O pastor, ele é uma cobertura espiritual sobre a vida de cada um. Ele ora por cada um de nós, ele jejua por nós, ele sempre está ali. E como eu falei anteriormente, a visão é dele.
quando Deus, Miriam se rebelou contra Moisés, e aí Deus falou assim: eu falo com você também, mas com ele eu falo face a face. Assim é com os pastores, eles têm a visão. Pode estar errado, não vai dar certo, não tem problema, a visão é dele, ele que foi colocado. Toda autoridade, ela é colocada por Deus. E quando a gente tem esse entendimento, Deus, ele tem prazer em abençoar os filhos. Ele quer abençoar os filhos. Às vezes nós estamos, por nosso orgulho, estamos atrasando o tempo de Deus nos abençoar. E eu passei aproximadamente 37 anos da minha vida atrasando a bênção de Deus sobre mim. Após esse período que eu tive esse entendimento, hoje eu tenho esse entendimento e o meu conselho é esse: se submetam às autoridades, que Deus tem prazer em abençoar. A obediência, quer agradar a Deus? Obediência, isso agrada a Deus. Amém. Você sempre foi cristão? Conte como foi sua conversão. Na verdade, eu sou cristão há algum tempo. Eu vim de uma família que praticava a religião católica e eu conheci o evangelho verdadeiro foi aqui na cidade de Piranhas. Uma vez, quando eu aceitei Jesus, eu liguei para esse amigo meu que eu tenho. Uma vez nós estávamos brincando e ele era crente e ele trabalhava no mesmo serviço, e eu sempre era uma pedrinha no sapato dele. Eu aprontava para ele, eu fazia sacanagem, brincadeiras assim de colegas do trabalho. E um dia ele falou assim: não, vamos lá para a igreja, vamos lá na igreja, vai ter um culto lá. Eu disse: não, meu irmão, eu não vou lá não, porque se eu ir lá, eu vou virar pastor. Eu brinquei com ele dessa forma. Aí quando eu aceitei a Jesus, eu até liguei para ele, e ele falou assim: eu já sabia que você ia a Jesus aqui, na Assembleia de Deus, Campo de Rio Verde. Na época que eu aceitei a Jesus, era o pastor Diogo, que era o pastor da igreja aqui, mas eu aceitei a Jesus e eu não aceitei o pastor. Eu não aceitava o pastor. E até teve um momento que quando e assim foi o meu processo de conversão. E o que eu acredito muito é na graça de Deus, porque Deus transforma. Deus transforma, Deus muda a vida, Deus cura, Deus capacita. Isso eu tenho certeza e falo para todos que quiserem ouvir. Eu acredito na mudança. Eu acredito na mudança que vem de Deus, porque eu sou uma prova viva disso. Eu sou uma prova viva, eu sou um milagre vivo, eu posso dizer assim. Porque quantas vezes, quantos caminhos que eu peguei que poderia ter me levado à morte, à perdição. E mesmo assim, a misericórdia de Deus me alcançou e me transformou. Amém. Quando você se sente sobrecarregado ou sem foco, o que você costuma fazer? Duas coisas que eu gosto de fazer quando eu me sinto sobrecarregado. Uma delas é leitura e outra é ficar em silêncio. Silêncio. Porque quando a gente se retira e fica em silêncio, eu não gosto nem de falar. Até a minha esposa, o João Neto, que trabalha comigo, ele conhece. Quando eu fico calado, ele diz: Thiago, tá nervoso, tá? Ele nem me libera. A minha esposa também me conhece. Por quê? Porque quando a gente fica em silêncio, a gente consegue ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus está gritando. E quando nós estamos sobrecarregados, nós temos uma tendência de querer resolver a nossa própria força.
e às vezes não é assim. Então, o ficar em silêncio, às vezes é a resposta que Deus, é o momento que Deus vai nos entregar a resposta. Então, eu faço ficar em silêncio. Nos últimos 5 anos, o que mais fez com que a sua vida melhorasse? Nos últimos 5 anos, o que mais fez com que a minha vida melhorasse foi a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Porque ali, na palavra de Deus, nós aprendemos a forma correta de viver em todas as áreas. No meu processo de conversão, que eu falei anteriormente, teve um período que Deus me deu tanta graça que eu conseguia ler e ter um entendimento tão claro da palavra, e aquilo, através daquilo eu peguei um amor por escola dominical, escola bíblica. Eu acho que todos devem participar da escola bíblica, porque é uma escola, é um aprendizado, ninguém sabe tudo, e ali nós temos a oportunidade de estar aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre a verdade. Como eu falei anteriormente, não existe guerra entre o bem e o mal, existe uma guerra entre a mentira e a verdade. Quantas mentiras são contadas todos os dias, tantos jovens, tantas pessoas, tantos adultos que caem nessas mentiras, que são contadas, que são levadas. Isso tudo é engano, e quando você está embasado na palavra, você não fica enganado, você tem a certeza que o próprio Espírito testifica ao seu coração sobre a verdade. E se embasar na palavra de Deus, isso é uma arma, na verdade é a única arma de ataque que nós temos quando nós citamos, posso citar aqui, Efésios 6 fala sobre uma guerra, e ali ele nos dá algumas armas, que são armas de defesa e a arma de ataque, que é a palavra. Quando Jesus foi tentar no deserto, ele citou 3 vezes o livro de Deuteronômio. Ele citou o quê? A palavra da verdade. Até o inimigo, até o tentador, Satanás, ele é chamado como grande sedutor na palavra. Ele citou também a palavra, mas Jesus Cristo estava ali firme e também citou a palavra como arma de defesa, como arma de ataque, para resistir à tentação. O que te inspira? O que me inspira? São tantas coisas. Uma inspiração que eu tenho, eu não vou citar o nome, mas eu sigo um pastor que ele tem um ensino que às vezes ele é até criticado, mas o ensino dele é na área de libertação. E o que me inspira é esses ensinos na área de libertação, na área de batalha espiritual. Porque, como eu citei, Efésios, a nossa luta não é contra a carne. E muitas vezes isso vem para tentar nos desestabilizar, para tentar nos tirar do foco. E acontece na vida de todos. Porque o inimigo, ele não liga se é uma criança, se é um jovem, se é um adulto, se é uma pessoa mais, uma idade mais avançada, ele não está preocupado. Ele quer que nós não tenhamos o pleno conhecimento do poder que nós temos em Cristo. O que você colocaria no outdoor? Um pensamento que você deseja compartilhar? Um pensamento que eu desejo compartilhar. Na verdade, meu não teria nenhum. Eu colocaria assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a única coisa que liberta é a verdade. Isso sim eu colocaria no outdoor, a palavra de Deus. Ao final da vida, o que te faria olhar para trás e dizer, valeu a pena?
o que faria eu olhar para trás e dizer que valeu a pena no final da minha vida seria ter a certeza de que tudo que a gente faz não é em vão. E essa certeza eu já tenho. Finalizando aqui, antes da gente finalizar, eu queria fazer uma colocação. O que você faria, o que você falaria para os adolescentes dessa geração? A gente sabe que a gente está vivendo uma geração que eu creio que vai mudar, mas uma geração de adolescentes e jovens sem foco. Eles não sabem para onde ir, como vão. Tem muitas famílias desestruturadas. Eu queria que você deixasse uma palavra, já que você tem uma história de vida muito bonita e é uma história que você não nasceu arquimilionário. Tudo foi construído com muito suor. Você passou por adversidades e venceu essas adversidades. Você passou por coisas que o mundo te ofereceu e você conseguiu vencer. E como você disse, você saiu de tudo isso sem precisar de ficar numa clínica, sem precisar de ajudas naturais. Não que isso seja errado, pelo contrário. É muito bom você pedir ajuda para as pessoas. Mas você conseguiu sair de tudo isso através de Jesus. Então, eu queria que você deixasse assim uma palavra em relação ao que você vivenciou para esses meninos, para eles olharem e falar assim: poxa, se o Tiago conseguiu chegar onde ele chegou hoje, então quer dizer que eu também tenho esse potencial para chegar. Bom, a palavra que eu quero deixar é mais ou menos assim. A geração minha, ela era uma geração imediatista, esperava os resultados muito rápido. Isso é um engano que vem sendo implantado na cabeça de muitos. Eu tenho 2 filhas e elas pensam dessa mesma forma. Quando eu falo para elas que amanhã eu vou fazer, elas falam assim: vai demorar muito. Poxa, mas amanhã é só passa a noite. Então, o que eu deixo para os jovens? Tudo é construído gradativamente. Nada se constrói rapidamente. Se construir muito rápido, pode ser fracasso, pode ser engano. Sempre tem esperança, sempre tem como contornar, sempre tem como encontrar uma outra solução. Não existe só uma solução para cada problema. E às vezes a solução está muito mais perto do que nós imaginamos. Pela misericórdia de Deus na minha vida, sempre teve pessoas que estavam sendo usadas por Deus, próximas a mim, e eu não percebi. Assim é com muitas pessoas. Às vezes nós vemos isso, às vezes eu vejo as situações acontecendo, os problemas, pessoas passando por dificuldades, e Deus às vezes está usando as pessoas muito próximas, mas nós nos cegamos por conta dessa necessidade de que as coisas aconteçam rapidamente. Não se acontece rapidamente. Até o nascimento é um processo e demora um tempo. Isso é construção. Quando José se tornou governador do Egito, ele deu um conselho administrativo para o faraó. Ele falou assim: guarde 20% todo ano. Quando você trabalha nessa linha, 20% ao ano parece tão pouco, né? Mas e com 5 anos, quanto se torna esse 20%? Você guardou tudo que você conquistou. Assim fez o faraó. E naquele momento de fome, o Egito tinha alimento para alimentar muitas pessoas, através de um conselho que veio de um homem de Deus, que foi passado. Então as coisas são construídas gradativamente, leva tempo, mas tem que ter persistência e planejamento. E, como eu falei anteriormente, o sacerdote está aí para orientar. É só procurar ele. Eu tenho certeza
que Ele tem uma palavra de orientação para cada um que buscar, que precisar. Assim como Deus foi na minha vida, eu sei que Ele é na vida de cada um, de cada jovem. Ele também coloca pessoas para falar, para orientar, para direcionar. E Ele tem prazer em fazer isso para os filhos. Amém. Alguém aqui tem uma pergunta para fazer? Vamos brincar de bate-bola. Eu falo, você responde. Isso é sério. Família. Minhas filhas e minha esposa. Deus. Em primeiro lugar, o Pai. Tempo. Tempo é para passar mesmo. Dinheiro. Dinheiro não tem que se preocupar com ele, não. Bênçãos. Todos os dias recebemos Amor. do Pai. Amém. Amém. Finalizamos então. Vamos finalizar aqui. Tem uma pessoa aqui chamada Gomes Pegoraro que tá falando assim: parabéns, irmão, você é uma bênção. E você é uma bênção mesmo, Thiago. É muito bom você estar aqui com a gente agradece muito pelo testemunho. Eu tenho certeza que esse testemunho não vai alcançar só os nossos adolescentes e jovens da nossa igreja, mas vai alcançar várias pessoas em todos os lugares, e que pessoas venham a ser alcançadas pelo Senhor através do seu testemunho. E olhe e fale: teve jeito para ele, vai ter jeito para mim também. A gente agradece, muito obrigado pelo tempo. A gente sabe que você está tomando conta da igreja lá do Planalto e você deixou de estar lá hoje para estar aqui com a gente, então a gente agradece muito. Vou deixar você fazer as suas finalizações, e aí a irmã Kênia vai finalizar com a oração. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui e participar com esses adolescentes que eu amo em Cristo, cada um deles.